Bom, bom dia a todos. Então, meu nome é Rodrigo Beraldo, eu sou ortopedista formado pelo Instituto Jundiaense de Ortopedia e em 2016 eu realizei especialização em cirurgia de ombro e cotovelo no Instituto de Ortopedia e Traumatologia da USP, né, no IOT, e logo em seguida eu realizei meu mestrado também pelo IOT. E esse ano estou iniciando meu doutorado aqui na instituição. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de apresentar esse tema de atualização. A gente vai falar um pouco sobre a teleconsulta na síndrome do manguito rotador. Eu vou apresentar a aula e quem vai comentar é o professor doutor Eduardo Malavolta. Então, a gente vai falar um pouco sobre a definição, introdução, classificação, vantagens, os desafios da telemedicina, um pouco sobre a nossa experiência e as nossas perspectivas futuras. Por definição, a telemedicina é a prestação de serviços médicos remotamente usando tecnologia de informação e comunicação. Já a Organização Mundial de Saúde define a telemedicina como a entrega de serviços de saúde à distância, utilizando meios eletrônicos para o diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças. Os primeiros relatos de telemedicina eles foram publicados no final do século XIX, quando dados eletrocardiográficos eram transmitidos através de linhas telefônicas. Já na área de ortopedia, a primeira documentação do uso da telemedicina foi bem depois, em 1993, numa unidade militar no Havaí, nos Estados Unidos. E de lá para cá, nessas últimas décadas, houve um avanço muito grande nas tecnologias que auxiliam a prestação de serviço na área de saúde, e esse avanço se deu pelo fomento tanto de sistemas hospitalares quanto de seguradoras de saúde, empresas de tecnologia, até mesmo grandes empresas como Google, Amazon e Walmart, eles fomentam, eles incentivam a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias para o auxílio na área da saúde. E com isso, né, diversas ferramentas foram desenvolvidas para facilitar a interação entre o médico e o paciente, a avaliação de exames de imagem e o monitoramento. E aí, no final de 2019, começo de 2020, com a pandemia do Covid-19, a restrição da circulação das pessoas acabou sendo um incentivo muito grande para a comunidade médica implementar cada vez mais rápido a telemedicina em todas as áreas. Então, existe um boom aí na telemedicina após ao Covid-19. A gente pode ver nesse estudo aqui de revisão que o número de artigos publicados na plataforma PubMed ele vem aumentando muito nos últimos anos, já pré-pandemia ele já vinha aumentando e vai aumentar cada vez mais, onde a gente consegue ver que na busca pela palavra telemedicina, de 2010 a 2020, houve um aumento de pelo menos 3 vezes no número de artigos publicados por ano, e quando a gente associa a pesquisa de telemedicina e ortopedia, esse aumento ele foi de 10 vezes. Então, é um aumento realmente significativo e existe uma tendência a ele continuar progredindo. Também nesse estudo ele demonstrou que quando a gente faz uma busca no PubMed com a palavra telemedicina, 30 mil artigos foram encontrados. Já quando a gente associa a ortopedia à telemedicina, apenas 300 artigos são encontrados. Isso demonstra que talvez na área de ortopedia ainda esteja no início das grandes publicações aí sobre telemedicina. E todos esses artigos de ortopedia eles vão falar sobre um ou mais desses tópicos: a satisfação do paciente, custo-benefício do uso da telemedicina e a eficácia e precisão do atendimento. Em relação à classificação, basicamente a telemedicina é dividida em duas categorias. A telemedicina síncrona, onde ocorre em tempo real uma interação entre o médico e o paciente, geralmente através aí de uma plataforma de videoconferência, e a telemedicina assíncrona, onde, através de soluções de armazenamento, encaminhamento de dados, o médico consegue interagir com o paciente, mas não em tempo real. Geralmente utilizado mais para avaliação de exames de imagem e segmentos. Falar um pouco das vantagens, então, na utilização da telemedicina, das possíveis vantagens. Vários artigos são publicados a respeito disso, então a gente pode citar um artigo com 45% na redução dos gastos, em um estudo prospectivo comparando a telemedicina a
a consulta presencial em mais de 200 pacientes. Já na área de ortopedia, tem um estudo que demonstrou o menor custo da telemedicina em centros ortopédicos que realizam mais de 80 consultas por ano, comparando com a consulta presencial. E mais especificamente na área de ortopedia oncológica, esse terceiro estudo publicou aí uma diminuição de 12 a 72% no custo da primeira consulta do paciente nesta área. Então, o custo-benefício talvez seja uma vantagem da telemedicina. Em relação à localização geográfica, estudo antigo de 1999 já demonstrou que 2/3 dos pacientes avaliados por telemedicina receberam tratamento definitivo, evitando o deslocamento desnecessário, e esses pacientes estavam localizados a mais de 240 quilômetros de distância do centro de especialidade. Também há estudos mostrando um aumento do comprometimento com o tratamento e a diminuição de exames complementares solicitados para pacientes atendidos por telemedicina localizados em zonas rurais e afastados de grandes centros. E também, não só pelo acesso, mas também a satisfação desses pacientes. Esse terceiro estudo demonstrou que 98% dos pacientes classificam a teleconsulta como boa ou muito boa, e esses pacientes eles eram localizados na zona rural aí dos Estados Unidos. Outra vantagem que a gente pode citar da telemedicina é o acesso mais fácil ao especialista. A gente sabe que pacientes que se encontram afastados de grandes centros têm uma dificuldade maior de acesso ao especialista de todas as áreas da medicina. Então, esse primeiro estudo interessante, realizado com militares americanos em missões distantes do seu país, demonstrou que o número de baixas por motivos ortopédicos após a implementação da telemedicina diminuiu em comparação com a pré-implementação, mostrando que talvez o acesso ao especialista traga benefícios aí até logísticos para essas unidades militares. E esse segundo estudo demonstrou que 80% dos provedores de saúde referem que o acesso ao especialista pela telemedicina melhorou o atendimento e salvou vidas em pacientes politraumatizados, localizados em 4 localidades rurais aí dos Estados Unidos. Mais uma vantagem seria a otimização de tempo, né? Alguns estudos demonstrando uma diminuição aí de 48 para 24 horas no tempo do atendimento de pacientes com ferimentos em zona rural e uma queda de mais de 50% no tempo médio da tomada de decisão em pacientes ortopédicos quando atendidos por telemedicina. Talvez isso seja também uma vantagem importante. Mas como nem tudo são flores, existem vários desafios na implementação da telemedicina e esses desafios eles têm ainda algumas barreiras a serem vencidas para a implementação, como o suporte legislativo e regulatório adequado. Tanto no Brasil quanto no exterior ainda não existe uma lei muito clara sobre a abrangência da telemedicina. Essas leis vêm sendo desenvolvidas, mas ainda a gente está no início disso. E também em relação à responsabilidade civil. Quando a gente está falando de telemedicina, a gente fala sobre dados de pacientes. Então, não se sabe muito bem, num possível vazamento dos dados dos pacientes, quem seria responsabilizado, se é a plataforma, se é o sistema hospitalar, se é o próprio médico. Isso precisa ficar bem claro na legislação para que a gente possa implementar. Além disso, principalmente nos Estados Unidos, existe uma discussão grande sobre a remuneração adequada, tanto do médico quanto de sua equipe, na utilização da telemedicina, se seria exatamente igual à consulta presencial ou não, os valores, a gente precisa também discutir sobre esse tema. E óbvio, né, os problemas técnicos, toda vez que a gente vai implementar uma nova tecnologia, podem haver problemas técnicos durante a utilização da mesma, e o custo de implementação, principalmente em países subdesenvolvidos, onde os sistemas de saúde não têm já um nível adequado aí de equipamento, de tecnologia. Para a gente conseguir implementar a telemedicina, teria um custo de implementação que é considerável. E, além disso, um número ainda limitado de estudos, principalmente na área de ortopedia, que é o nosso foco, estudos bem desenhados, com bom nível de evidência, para que a gente possa ter maior segurança e embasamento na implementação da telemedicina.
Então, quando a gente fala de ortopedia propriamente dita, esse estudo de revisão do ano passado, ele escreveu aí os critérios de elegibilidade, fez uma pesquisa para buscar artigos que relacionassem telemedicina e ortopedia, e ele encontrou 34 artigos após aplicar seus critérios. Desses 34, 7 eram artigos, estudos clínicos randomizados, controlados, 4 estudos prospectivos e 23 estudos retrospectivos. Entretanto, todos esses estudos foram classificados como uma qualidade baixa ou muito baixa. E na conclusão da revisão, o autor diz que, embora existam boas evidências no uso da telemedicina, deve-se ter em mente que a qualidade para todos os estudos nessa revisão é baixa ou muito baixa. E isso ainda não dá uma segurança adequada para a gente dizer que a telemedicina é totalmente segura e eficaz, né? Em relação à cirurgia de ombro, a gente tem apenas 2 artigos com relevância que foram publicados até o momento, os 2 na principal revista aí de ombro e cotovelo dos Estados Unidos. Esse primeiro artigo ele compara a acurácia do exame físico realizado por telemedicina, em comparação, óbvio, com o exame físico presencial. É um estudo caso-controle com 62 pacientes. Ele demonstrou uma não inferioridade no exame por telemedicina. Entretanto, o autor diz que, apesar disso, estudos maiores são necessários para a validação de uma plataforma e avaliação por telemedicina dentro da cirurgia de ombro. E o segundo estudo, também publicado no Shoulder and Elbow, ele é um estudo prospectivo, randomizado, realizado com 58 pacientes que foram submetidos à tenorrafia do manguito rotador por artroscopia. E o objetivo desse estudo é comparar o segmento pós-operatório realizado presencialmente ou por telemedicina. Os autores eles encontraram resultados similares nos scores dos pacientes. E é interessante desse estudo que nos pacientes que foram avaliados por telemedicina, tanto o paciente quanto o médico demonstrou uma preferência para que no futuro novas consultas por telemedicina sejam realizadas em detrimento da consulta presencial. Falar um pouquinho da nossa experiência aí. Então, aqui no IoT, está em edição um livro sobre exame físico ortopédico por telemedicina, e a gente teve a oportunidade de participar, de colaborar aí com o capítulo de ombro e cotovelo. Esse livro brevemente vai ser publicado. E a minha tese de doutorado, que eu estou iniciando, ela é sobre o estudo da concordância diagnóstica da teleconsulta para o tratamento da síndrome do manguito rotador. E eu tenho como orientador o Dr. Malavolta. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que é minha tese e até que ponto a gente está nesse momento. O objetivo desse estudo é avaliar a confiabilidade da teleavaliação especializada para indicação do tratamento de pacientes com síndrome do manguito rotador em comparação à consulta presencial. Além disso, avaliar o grau de satisfação do paciente com o atendimento médico e com a indicação do seu tratamento. E, por último, avaliar a acurácia dos testes diagnósticos por meio do exame físico realizado por teleavaliação em comparação com o atendimento presencial clássico. Então, é um estudo transversal que foi realizado com pacientes atendidos pelo nosso grupo de ombro e cotovelo do IoT, e esses pacientes, no mesmo dia, eles foram atendidos de maneira presencial e por telemedicina, utilizando a plataforma de telemedicina já implementada no Instituto, localizado no primeiro andar. Esses pacientes foram divididos em 2 grupos. O grupo controle, onde o paciente recebeu 2 consultas presenciais, realizadas por médicos diferentes, especialistas em cirurgia de ombro, do nosso grupo, e existe um cegamento entre esses médicos. E no grupo de teleavaliação, a gente dividiu esses pacientes em 2 subgrupos e realizou uma randomização desses subgrupos. Então, no primeiro subgrupo, o paciente recebe uma consulta por telemedicina inicialmente e logo em seguida uma consulta presencial, também por médicos diferentes. E no subgrupo 2, primeiro uma consulta presencial e depois a consulta por telemedicina. Todos os pacientes submetidos à consulta por telemedicina, eles assistem previamente um vídeo que a gente desenvolveu narrando aí como
ele deve realizar o exame, então, tanto em relação à amplitude de movimento, quanto em relação aos testes específicos aí do manguito rotador. Esse vídeo tem aproximadamente 5 minutos de duração, e os pacientes têm a oportunidade de, no final do vídeo, tirar suas dúvidas com o médico antes de começar o atendimento, para que possa ser feita uma avaliação mais clara. Além disso, o paciente vai ser acompanhado por uma assistente de pesquisa não médica, que fica dentro da sala, e ela está dentro da sala para resolver possíveis problemas técnicos que existam durante a teleconsulta. Ela não vai resolver nada sobre o exame físico propriamente dito, apenas problemas técnicos. Então, depois do cálculo da amostra, a gente chegou à conclusão que 62 casos seriam suficientes para avaliação, para detectar uma variabilidade mínima entre os grupos, então dividindo 31 pacientes em cada grupo. Nosso desfecho primário consiste na indicação da conduta. Então, no final de cada atendimento, o avaliador vai dizer se o paciente tem indicação de um tratamento cirúrgico, de um tratamento não cirúrgico, ou de um tratamento cirúrgico, porém com a possibilidade de mudança, de um tratamento, não cirúrgico, com a possibilidade de mudança para um tratamento cirúrgico no futuro. Esse é o desfecho primário. Os desfechos secundários são, quando indicada a cirurgia, o tipo de cirurgia a ser realizada, se vai ser uma artroscopia, uma artroplastia, uma transferência muscular, descrição de problemas técnicos, se houveram problemas técnicos e quais foram, e se eles atrapalharam na avaliação do paciente. Ao final de cada consulta, tanto presencial quanto por telemedicina, o paciente vai responder a um questionário com 3 perguntas, onde ele deve dizer de 0 a 100 qual o seu nível de satisfação em relação ao médico que avaliou, ao tipo de tratamento indicado e ao modo pelo qual foi realizada a consulta, presencial ou por teleconsulta. Ele vai pontuar aí de 0 a 100 a sua satisfação em cada uma dessas 3 perguntas. E, por final, a gente também vai comparar a acurácia dos testes clínicos de acometimento tendíneo do manguito rotador, através da comparação de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e negativo dos testes. Então, nossos resultados preliminares, o nosso grupo controle já foi 100% avaliado, e no grupo de teleconsulta a gente está com 12 pacientes avaliados até o momento. A gente tem uma perspectiva, finalização das avaliações até o final de dezembro, talvez começo de janeiro. E como a gente está adiantado nesse ponto, nossa perspectiva é de aumentar o N e avaliar mais pacientes além aí dos 62 previamente estipulados. E, assim, é bom ressaltar, a gente ainda não fez nenhuma análise estatística sobre os resultados do nosso estudo, mas a gente tem algumas impressões já. A gente imagina que vai haver uma boa concordância interobservadores na indicação e escolha do tratamento, e também que vai haver um nível de satisfação do paciente equivalente entre os grupos de telemedicina e presencial. Entretanto, a gente tem a impressão de que vai haver uma baixa concordância na realização dos testes específicos, porque os testes de acometimento tendíneo do manguito rotador são de difícil compreensão para o paciente realizar sozinho. Ele muitas vezes confunde dor com perda de força, e a gente acredita que isso talvez seja um viés aí que atrapalhe um pouco na acurácia dos testes. Em relação às perspectivas futuras, é óbvio, a telemedicina ela vai aumentar cada vez mais na prática clínica ortopédica, ela tem uma tendência a aumentar, e isso se deve aos bons resultados que vêm sendo publicados, tanto em relação ao custo, satisfação e eficácia da telemedicina. Entretanto, ainda existe uma necessidade de realização de bons estudos, controlados, randomizados, com grupo controle, com bom nível de evidência, para que a gente possa ter um melhor embasamento sobre a segurança e eficácia da telemedicina em todas as sub-áreas da ortopedia. Já em relação à perspectiva futura do nosso estudo propriamente dito, caso o nosso trabalho demonstre um nível adequado de concordância, nós vamos realizar um segundo estudo, onde, na prática, a gente vai atender os pacientes por teleconsulta e esses pacientes não vão ter que vir até o instituto, e a gente vai tentar comparar aí para ver se existe uma satisfação adequada, uma eficácia adequada
e também uma melhora na logística, no transporte desses pacientes e diminuição até da aglomeração do número de pessoas. Bom, é isso que eu tenho para apresentar. Gostaria de abrir agora aí para os comentários do Dr. Malavolta.